Seria a nossa companheira Sandra, mas ela está com uma dificuldade na doença, uns entraves na coluna, não deu para ela estar com a gente hoje. Então, o nosso companheiro Augusto vai ler a nossa página de hoje. Boa noite a todos. Decifra a mensagem. Toda dificuldade que enfrentas encerra uma mensagem que deves decifrar. Se não entenderes, com certeza ela persistirá em ti. Analisa os teus problemas além das aparências com que se te apresenta. Se uma infecção é sintoma de desajuste orgânico, a fase difícil que faceis é sinal de que precisas mudar. Alterar para melhor o teu jeito de lidar com as pessoas, de dirigir-lhes a palavra, de conviver com os que te cercam. Não te esmeres em identificar nos outros o que careces de identificar em ti mesmo. O que acontece de mais importante em tua vida é determinado pelas tuas atitudes. Os outros te influenciarão na medida em que te permitires ser influenciado por eles. Carlos Abacelli, irmão José. Pai de amor, de misericórdia, infinitamente justo e bom. Mestre Jesus, nosso irmão, amigo, governador espiritual de nosso orbe. E a espiritualidade que está aqui presente, que preparou toda essa ambiência para nos receber, para nos tratar, para nos ajudar. Obrigada, Senhor, por esse momento único em nossas vidas no dia de hoje. Hoje é o melhor dia de nossas vidas. Viemos aqui, Senhor, para receber todos os teus ensinamentos, todos esses eflúvios que o Senhor derrama sobre nós. Que recaia, Senhor, sobre todos os corações aqui presentes, Senhor. Que cada um seja tratado, seja ajudado no que aqui veio buscar, Senhor. Abençoe a todos aqui presentes, suas famílias aqui representadas, Senhor. Obrigada, Senhor, pela doutrina espírita em nossas vidas, pelo SESG, Senhor, essa casa que é hospital escola, que abre suas portas, Senhor, para nos ensinar, para o conhecimento e para o tratamento. Senhor, intua e abençoe também a Luciana, que gentilmente, Senhor, veio nos trazer os teus ensinamentos de hoje. Que nós possamos apreender, refletir e aplicarmos tudo que aqui ela nos trouxe em nossas vidas. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Gente, olha que tema maravilhoso. Eu tenho a solução para todos os seus problemas. Olha que maravilha, gente. Vocês vão sair daqui hoje com a solução dos problemas de vocês. Está pronto para mudar de vida? Essa é a proposta. Vamos prestar muita atenção para a gente saber a solução e mudar de vida a partir de hoje. Luciana, é tudo. Boa noite. A próxima vez que eu vier nessa casa, não vou sentar naquela cadeira. Esses dias eu sentei naquela cadeira, fiquei ali me concentrando para a palestra, e eu tive uma intuição e eu aprendi que hoje eu falo. Eu estava sentada ali e eu falei assim, olha, não sei por que pediram para a gente lembrar do nosso anjo da guarda, que o nosso anjo da guarda... E aí a evangelizadora no final da palestra veio falar assim para mim, Luciana, ontem nós conversamos com as crianças sobre anjo da guarda. Eu sentadinha ali, e
aquela página maravilhosa e a prece da minha amiga, assim, de encantar o nosso coração, a espiritualidade pediu para a gente hoje estar presente aqui. O que acontece? Quando ela falou que nós somos a família, né? A família de Jesus, nós somos a família dele representada aqui. E tudo que a gente vibra nessa casa, que é um hospital e escola, tem assim vários caixas de som, né? Levando para cada cantinho dessa cidade, para cada cantinho do umbral, de outras zonas, né? Que ficam aqui hoje, outros irmãos estão ouvindo. Mas não só ouvindo o que eu estou falando, mas ouvindo o que a gente está emanando nessa casa. Então, muitas vezes a gente está com o corpo físico aqui, mas a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ver e ouvir não está presente. Então, a espiritualidade amiga pede para a gente se concentrar. E isso já estava no meu roteirinho. E eu vou dizer para vocês, sentei ali, fiquei nervosa, esqueci minha cola no trabalho. Saí hoje, estudei lá, né? Dia sem tempinho no trabalho, estudei, vim mais um pouquinho, fiz minha colinha lá. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o carro, que eu fui sair, que eu peguei, eu olhei assim, cadê o caderno? Eu falei assim, vamos embora, né? Eu vou pedir aos meus amigos lá de Saquarema para ter paciência comigo, porque eu esqueci a minha cola em casa. Mas eu ainda tenho uma boa memória. E lá no meu script estava escrito assim, vamos pedir para as pessoas que estão sentadinhas perceber a cadeira, vamos soltar os braços, solta as pernas, percebe o seu corpo físico nessa cadeira. Mas aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês vão estudar em casa, que eu falei num domingo, mas não vou falar hoje. Vocês não estão sentados nessa cadeira, vocês sabem, né? A gente não senta, eu não encosto, eu não estou tocando esse microfone, mas depois é um outro tema e vocês vão estudar quando eu chegar em casa. E eu pedi para o meu amigo, que eu coloquei uma imagem ali, aí fiquei toda boba, consegui a imagem, vou colocar, o pessoal ver, eu vou falar a noite inteira olhando para a imagem. Mas a imagem não aconteceu, o meu rascunho ficou em casa e a gente faz o quê? Eu tenho a solução para todos os seus problemas. E quando o meu problema aparece, o que eu faço? Mas é isso que muitas vezes acontece com a vida da gente. A gente programa uma coisa e a vida se encarrega de trazer outras coisas. E quando a gente não tem conhecimento, a gente se perde. Por isso que está pronto para mudar de vida? Vocês estão prontos para mudar de vida? Eu tô. E pouquíssimas pessoas, hein? Ninguém tá, melhor descer, ficar lá embaixo com as crianças. Vamos lá, estava distraída. Isso que é o problema. Eu estava distraída no trabalho, por isso esqueci o caderno. A gente está sempre muito distraído. Está pronto para mudar de vida? E melhorou. Então, vamos imaginar uma imagem que eu pesquisei, né? E ali naquela imagem vocês estão vendo um homem muito cansado, com muita sede, tá? Depois vocês procuram, que é uma imagem fácil de achar. Desse lado está escrito assim, 10 quilômetros. Cara, eu faço 10 quilômetros em 1 hora correndo. Mas você imagina 10 quilômetros com sede. E ele se rastejando. Do outro lado, vocês vão ver uma plaquinha escrito H2O, 50 metros. Qual era a direção do cara? Os 10 quilômetros. Então, tá pronto para mudar de vida? O que a gente precisa para mudar de vida? Conhecimento. Porque se aquele cara tivesse conhecimento de que H2O era a mesma coisa que água, o que ia acontecer com ele? Ele ia virar simplesmente para o outro lado. Então, muitas vezes, a gente passa por algumas situações na vida da gente por falta de conhecimento. E quando você abre lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem o que para você? Conhecimento.
A gente sabe que muitas pessoas, desculpa se tem alguém aqui na plateia, que fala assim, eu já li todas as obras de André Luiz. Você é legal. Eu sou espírita. Eu frequento palestra pública. Legal. Espírita é aquele que frequenta grupo de estudo e que estuda as obras de André Luiz. Porque está lá no livro dos Espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. E como é que a gente doma as nossas más tendências? Se instruindo, com conhecimento. E quando vocês vêm aqui numa quarta-feira assistir uma menininha, porque eu me considero assim uma jovem, que esqueceu a cola em casa, parabéns para vocês. Muito obrigada por não terem levantado e irem embora quando eu disse que esqueci a minha cola em casa. Mas o que me fez permanecer aqui em cima e não dar uma desculpa para Fátima e ir embora? O meu conhecimento da doutrina espírita. Eu posso ficar aqui durante 2 horas enrolando vocês falando de doutrina espírita, porque eu tenho conhecimento. Então hoje, o nosso maior investimento, a nossa maior arma é o conhecimento. Conhecimento para quê? Para eu chegar aqui na frente de vocês, estar me exibindo que eu conheço a doutrina espírita, passando pelo Facebook? Não. O conhecimento é para me transformar numa pessoa melhor. O conhecimento é para me levar adiante, já que eu sei que a gente não anda para trás, mas que eu posso ficar parada. E eu também sei que quero ir para o mundo de regeneração. Esse mundo que está batendo a porta, que está ali, ó, vai e volta, vai e volta. Mas esse mundo de regeneração, ele precisa que eu esteja mudada. Vai haver a separação do joio e do trigo, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Eu quero ser a escolhida. Isso é soberbo? Não! Eu já sei aonde eu quero chegar. Mas sabe o que acontece com a grande maioria da gente? A gente não sabe aonde a gente quer chegar. Se eu perguntar assim para vocês, qual era o sonho de criança? Quando vocês eram crianças, o que vocês gostariam de ser? Quando eu crescer, eu quero ser bailarina. Não, eu quero ser um ator. Não, eu quero ser músico. Não, eu quero ser uma florista. E o que a gente ouviu dos nossos pais? Vocês não ouviram nada? Ai, que bom, porque se eu falasse para minha mãe que eu queria ser bailarina, ela ia dizer, isso não dá. Você vai ser ator, você vai ser atriz, Luciana. Não vai dar dinheiro. Músico no Brasil não dá dinheiro. E aí, com isso, a gente foi deixando tudo aquilo que a gente sonhava, que a gente queria, que a gente planejou, muitas vezes lá no nosso plano espiritual, na nossa encarnação, porque a gente foi deixando que outras pessoas tomassem conta da nossa vida. E agora para mudar hoje, tem chances? Tem? Vocês acreditam? Eu acho que não. Eu já estou com quase 50 anos, já estou assim, sabe, com aqueles cacoetes. Eu não acredito que dá para mudar, não. Dá. Dá para mudar. Dá para mudar todo dia. Mas sabe qual é a dificuldade que todos nós encontramos na questão de mudar? É que como a gente perdeu a nossa essência de criança, como disse Jesus, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas não é a criança daquela da evangelização, é a criança na nossa essência. E hoje, depois de tantas máscaras que nós fomos colocando, aquela criança está lá, ela está lá. Só que se eu perguntar para vocês agora assim, o que vocês querem mudar? Qual o primeiro passo que vocês querem dar? Vocês querem mudar de profissão?
Mudar de relacionamento, mudar de casa espírita não, tá? Senão Fátima vai brigar comigo. Não mudem de casa espírita. Mudar de religião. E aí, se eu fizer essa pergunta para vocês, muitos de vocês vão falar assim, cara, o que eu quero mudar? Eu quero mudar alguma coisa? Eu preciso mudar alguma coisa? Porque a gente vem nesse... Como é que a gente estava falando? Quando a gente esquece que a gente não está presente com a vida da gente, que a gente já se perde. E a gente não sabe mais se a gente quer mudar ou o que a gente quer mudar na vida da gente. Porque muitas vezes, essa mudança ali, a gente acha que é mudar o cabelo, corte de cabelo, mudar o estilo de roupa. Fátima falou, ó, se eu fosse você só andava assim, né? Mudar às vezes de um relacionamento, mudar de cidade, mudar de trabalho. Essas são as mudanças mais fáceis que tem pra gente fazer. Mas eu tô falando daquela mudança de você olhar pra você e falar assim, chega, isso eu não escolho mais pra minha vida. Chega, eu não quero ser mais essa pessoa autoritária, perfeccionista, mandona, controladora, ciumenta, possessiva. São essas situações que muitas vezes elas já estão tão intrínsecas dentro da gente que a gente nem percebe que nós somos assim. Porque uma verdade, quando ela vem desde pequenininho, a gente vem acreditando em algumas coisas. A gente acredita. E aí a gente de vez em quando, aí a gente cresce, vai olhando, não, mas isso a minha mãe falou, a minha avó falou. Não, isso é uma verdade. E descobrir que aquela verdade não é tão verdade assim é muito difícil. Aliás, não é difícil, é uma coisa desafiadora. Por que nesse processo nosso de mudança é tão desafiador? Porque nós temos hábitos que eles se tornaram hábitos e a gente não percebe. Você quer ver uma coisa? Eu falei para vocês que vocês não estão sentados na cadeira, né? Quem acreditou em mim? Ninguém. Ninguém. Mas eu estou falando sério. Ninguém está sentado na cadeira. Quando eu encosto em alguém, no meu amigo ali, eu não estou encostando naquela pessoa. Mas a gente vem uma vida inteira acreditando que eu estou com a mão aqui. Aí vem alguém e me diz, não, você não está com a mão. Parece uma coisa assim, surreal. Mas a física quântica ela vem explicando. Toda matéria é feita de átomo. E o núcleo do átomo é como se, vamos imaginar, como se fosse assim, uma cabecinha do alfinete. E todo o entorno dele é espaço vazio, é como se fosse do tamanho do Maracanã. Se eu sentasse na cadeira, se eu tocasse nisso aqui, ia haver uma explosão, uma transfusão nuclear. Então a gente não toca, a gente chega o mais próximo possível e a gente tem a percepção de tocar, mas a gente não toca. Às vezes a gente fica assim, eu estou pedindo, ai Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, eu quero trabalho, Senhor, eu quero. E a gente está pedindo, né? Está lá na Bíblia, pedis e recebereis, vamos pedir. Só que o pedir não é o pedir, é o que você emana, é o que você vibra. Quando a gente estuda mediunidade, a gente sabe disso, é frequência. Aí você fala assim, Deus não me ouve. Mas você pede, mas você não vibra naquela frequência. Isso é conhecimento. Isso lá é o H2O ou os 10 quilômetros? Eu estou numa casa espírita, eu posso falar em reencarnação, não posso? Todo mundo aqui acredita em reencarnação? Pouca gente, hein? Não, você melhora esse estudo aí. Eu estou dando um feedback para você, depois você vê aí. Reencarnação é verdade de todo mundo? É? É a nossa. Eu posso chegar ali do outro lado da rua, ali, ó, e falar que reencarnação é uma verdade? Então, a nossa verdade, a verdade do outro é a verdade do outro. E desconstruir algumas verdades ao longo da nossa vida é que é a situação para mudar. Seu pai te disse a vida inteira uma coisa.
Sua mãe te disse a vida inteira. Vamos lá, a gente está numa média assim de uns 50 anos, mais ou menos, 60. O que os pais da gente, um pouquinho mais? Tá bom. Então o que os pais da gente diziam pra gente quando a gente era criança? Você começa e não termina, você não presta, você não vai dar pra nada. Né? A gente não era bom às vezes em matemática, você é muito burro. Eu vou te botar na escola pública, quando a gente estudava na escola particular. Olha, para nós mulheres, né? Homem não presta, homem é isso. E aí você cresce com esse padrão, né? Desconstruir. Vê que lá atrás não é que a gente começava e não terminava. É porque a gente depois não queria mais aquilo, a gente queria fazer outra coisa, mas as pessoas diziam que aquilo era errado. De que a gente não gostava de matemática, a gente gosta de língua portuguesa, a gente gosta de história, a gente gosta de geografia. E aí vem a ciência, vem os estudos mostrando quantas habilidades nós tínhamos, não é mesmo? Só que lá nossos pais não tinham aquele conhecimento. Aonde eu quero chegar com essa situação? Que se a gente não se abrir para o novo, que se a gente não se permitir conhecer outras coisas, outras verdades, a verdade de Deus é absoluta. Cada vez que a gente estuda, olha, eu estou estudando física quântica, eu estudo isso, eu estudo aquilo, eu estudo não sei o quê. E eu falo assim, gente, isso está lá na doutrina espírita. Eu, às vezes, vou para uns congressos que eu falo assim, ai, que legal, eu estudei isso na mediunidade. Olha, que legal, André Luiz falou isso no livro dele. Por quê? Porque é uma verdade universal. Eu não estou falando dessas verdades. Eu estou falando daqueles assuntos que são introduzidos dentro dos nossos lares, que a gente acredita como verdade, passa aquilo e desconstruir isso às vezes, agora em adulto, é que dói. Crescer dói. Deixar aquele ponto de vista que a gente vem carregando durante tanto tempo dói. Só que a gente não quer sofrer, né? Aí o que a gente faz? Na primeira dorzinha, a gente abandona e diz assim, não, isso não é para mim. Eu sei de alguém que falou assim, hoje quarta-feira, 31 de maio, vou na casa espírita, hoje eu começo. Aí choveu. Deixa para junho. Aí vai chegar junho, né, quarta-feira que vem, vai ter jogo do Flamengo. Do Flamengo não, do Vasco. Do Vasco. Vascão vai estar jogando. A pessoa vai falar assim, não, hoje eu não vou porque é jogo do Vasco. Brincadeira, né? Eu sou vascaína, gente. Tem que ter alguma coisa para sofrer na vida. Sou vascaína. Uma mãe flamenguista, um namorado flamenguista, um irmão flamenguista. Mas tudo bem, isso é papo para outro dia. E aí, a gente vem nessas desculpas, porque crescer dá trabalho. Autoconhecimento dá trabalho. Porque você vai olhar e vai falar assim, caraca, durante tanto tempo eu acreditei nisso. E agora eu tenho que desconstruir isso. E desconstruir é desafiador, mas é algo maravilhoso. Eu estava contando lá na secretaria, eu trabalho na Secretaria de Educação de Araruama. E a gente fez o Araruama Literário. E foi assim, algo maravilhoso. Abrindo um ganchozinho, teve um desencarne de uma criança, né, lá na cidade. E no dia do show do Paralamas, o locutor pediu 1 minuto de silêncio. Gente, aquela praça inteira fez 1 minuto de silêncio. E você percebia, eu e minha mãe ali no show, a gente percebia o quanto de boas vibrações aquela família ou tantas outras pessoas que passaram por aquela situação estavam recebendo. A gente começa a perceber a maturidade espiritual que a gente vem desenvolvendo. Porque quando é que num show alguém pede 1 minuto de silêncio numa praça e a praça inteira faz 1 minuto de silêncio?
Foi assim algo tão bonito de presenciar. Algo tão bonito de você perceber que as pessoas estão ficando mais humanas com a dor do outro. A dor do outro não é minha, então tem problema, vou continuar aqui conversando. Mas não, as pessoas ficaram realmente em silêncio. E às vezes, esse silenciar, ele é muito necessário para a gente poder mudar. Ninguém muda na correria, ninguém muda na gritaria, ninguém muda na euforia. A gente precisa silenciar, a gente precisa ouvir a voz de Deus. E muitas vezes a gente não percebe as mudanças que vêm acontecendo na vida da gente, porque a gente espera às vezes coisas grandiosas. E uma das coisas que a gente precisa introduzir na nossa vida com muito objetivo e todos os dias é a gratidão. Porque a gente só é grato quando a gente está feliz. Quando acontece uma tragédia ou quando a gente esquece a nossa colinha lá no trabalho, a gente é grato. Eu estava passeando, eu fui para Porto Seguro, Porto de Galinhas. E lá tinha um rapaz que me parou o namorado, que ele precisava vender alguma coisa, então ele precisava abordar a gente. E a gente aceitar assistir uma palestra de meia hora e a gente ganhava um voucher. Só que o trabalho dele era abordar esses casais e ele falou o seguinte: vocês são os primeiros casais que eu consigo mandar, lá para o outro espaço para ouvir a palestra. E eu estou fazendo um jejum o dia inteiro. Eu fiz um combinado com Deus de conseguir, pessoas para levar para lá. Se ele não conseguisse ninguém, será que ele continuaria jejuando? Será que ele continuaria com fé em Deus? A nossa fé, muitas vezes, ela é muito pequena, porque quando as coisas não acontecem como a gente planeja, a gente diz assim: Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, Deus esqueceu de mim. E Deus está só falando assim: Luciana, é só mais um passo. Muitas vezes essa mudança não vem porque a gente desiste muito fácil, muito rápido. Deus muitas vezes ele nos testa não porque ele quer punir a gente, é porque ele quer perceber o quanto a gente ainda acredita nele. Porque ele não precisa disso, ele conhece cada um de nós. A gente é que não confia o suficiente nele. E nesses estudos, eu ouvi uma coisa e eu tento assim colocar isso cada vez mais na minha vida. Vocês já perceberam que vocês são filhos do dono do universo? Olha que coisa grandiosa. Eu sou filha do dono do universo. Vocês se sentem filhos de Deus? Vocês têm intimidade com Deus? Para mudar, eu preciso de intimidade com Deus. Só que muitos de nós, por vários fatores, às vezes religiosos, não importa agora, a gente coloca Deus como uma coisa assim muito, muito distante da gente. Eu, às vezes, vou confessar para vocês, tem alguns momentos que eu me ajoelho. Eu sei que eu não preciso mais disso. Mas eu vou lá e me ajoelho do lado da minha cama, rezo, peço a Ele, converso com Ele. Mas eu converso com Ele dirigindo, eu estou conversando com Ele nesse momento. Eu converso com Ele. Entendeu? Que a gente está lá quietinho, ninguém atrapalha a gente. Ter intimidade com Deus é o primeiro passo para a gente mudar. Porque Ele é o nosso Pai. Porque muitas vezes a gente não tem nem intimidade com a gente não sabe o que a gente gosta. Se vocês me perguntarem assim: Luciana, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria? Se vocês tivessem todo o dinheiro do mundo, o que vocês fariam? Se você pudesse agora escolher um sonho, qual sonho você escolheria?
gente leva um tempo pensando, porque a gente não se conhece. A gente não sabe das nossas sombras e das nossas luzes. Não tem aquela história das duas velhinhas que uma dizia assim: se eu for assaltada, eu entrego a bolsa. A outra disse: não, se eu for assaltada, eu vou brigar lá com o ladrão. Elas foram assaltadas. Aqui ia brigar, entregou. Aqui ia entregar o objeto, brigou com o ladrão. A gente não se conhece. Primeiro que a gente não se permite conhecer. A gente tem tanto medo das nossas sombras. A gente fala assim: não, isso aí eu não quero olhar. Mas as nossas sombras nos constituem. Elas nos trouxeram até aqui. Mas Jesus já disse: deixai brilhar a vossa luz. Eu tenho que botar a minha luz para brilhar, para que a minha sombra cada vez fique mais pequenininha. Agora, um dos processos que eu vou dizer para vocês, está pronto para mudar de vida? É para dizer não. Vocês sabem dizer não? Não digam não para Fátima, tá? Para Fátima só dizem sim. É a única pessoa que vocês não podem dizer não. Tá? Até para mim vocês podem dizer não, mas para Fátima não. Vocês sabem dizer não? Sabe? Sabe dizer não para o filho? Sabe dizer não para o colega de trabalho? Sabe dizer não para o chefe? Sim, eu sou a chefe. Ela é chefe dela. Você tá lá no emprego, precisando do emprego, o chefe te pede para você trabalhar sábado, domingo, segunda, sem feriado, sem isso, sem aquilo, sem remuneração. Você vai dizer para ele: não, domingo eu vou ficar com a minha família. Ou você precisa daquele emprego. E aí? Você vai dizer não pro seu filho? Seu filho está lá, te pedindo um presente, te pedindo uma bala, você tem dinheiro. Você vai dizer não pro seu filho? Vocês dizem não. Aliás, vocês dizem sim para todo mundo e não toda hora para vocês. Não tô generalizando, tá, gente? E toda vez que eu digo não para mim, eu tô me matando. Eu tô agradando alguém, mas eu não me agrado. E isso é uma forma de que a gente não tá pronto para mudança se a gente não sabe dizer não para o outro. Primeiro, né? A gente vem daquele negócio assim: eu preciso amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente só fica no amar ao próximo. Tudo é pro próximo e nada é pra gente. Eu era da época que minha mãe falava assim: a melhor louça é pra visita. Aquele prato delicioso, estrogonofe, que todo mundo lá em casa, é só quando tem visita. A roupa bonita que eu coloquei hoje pra vir aqui é só pra sair, pra festa. Dentro de casa você anda de qualquer jeito, você vai trabalhar de qualquer jeito. Isso é algo que a gente precisa desconstruir. E desconstruir isso, muitas vezes, para muitas pessoas, é muito difícil. E eu vou fazer uma pergunta que estava lá na minha colinha e eu lembrei agora. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Tem certeza que você é a pessoa mais importante da sua vida? Há quanto tempo você não se presenteia? Há quanto tempo você diz sim para você e não para o outro? Porque quando eu digo em alguns momentos eu falava: eu sou a pessoa mais importante da minha vida, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto vem meus filhos. As pessoas me chamavam de egoísta. As pessoas me chamavam de egoísta. Por quê? Porque a gente foi educado de que tudo é para o outro e nada é para a gente. Tudo é para o outro e nada é para a gente. Mas tá lá. É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Mas se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? E vamos lá. A gente se ama?
Ah, só um sim! Eu vou dizer para vocês que eu não me amo. Esse amor aí, que, né, aquela coisa assim, que você se ama, que você sabe do seu poder, do seu valor, que você sabe que você é filha realmente de Deus, esse dono do universo, que você não teme, que você todos os dias acorda sabendo, uau, hoje é mais um dia, eu vou vencer. Esse amor incondicional por mim mesma, eu ainda não tenho. Isso é um processo que a gente vem. Então, muitas vezes, a gente idealiza esse amor. Né? A gente sabe que às vezes existe aquele amor romântico. Ai, meu príncipe encantado, aí eu vou casar, ou eu vou... Não. E no dia a dia a gente vê no que é aquilo, o que acontece? As pessoas não querem hoje tentar. A gente vai lá e faz o quê? Se separa. A gente se separa dos amigos, a gente se separa de mãe, a gente se separa de pai. A gente se separa da casa espírita. Porque a gente não sabe o que a gente quer ainda. Então a gente vai no embalo, a gente vai na manada. Não tem o efeito manada? O Nubank vai quebrar, tá? Então se vocês têm dinheiro no Nubank, um espírito falou aqui pra mim, vocês tiram o dinheiro do Nubank. Aí ela vai ouvir, vai passar para o outro, vai ouvir, vai passar para o outro, vai ouvir, vai passar para o outro. Isso é um efeito manada. A gente vai sem se questionar, a gente vai sem se perguntar, a gente vai sem saber se é aquilo que a gente quer. Então, para a gente adquirir esse processo de mudança, a gente precisa aprender a dizer não. Não é uma coisa tão fácil, mas é preciso. E muitas vezes dizer não para a gente mesmo. Outra coisa muito importante nesse processo de mudança, é algo que pode chocar um pouco vocês, é deixar algumas pessoas irem embora da nossa vida. Esse processo é o mais importante. Ir embora, eu não estou falando de nunca mais ver, de nunca mais falar. É de deixar a opinião daquela pessoa realmente ir embora da nossa vida. É opinião, às vezes... A minha mãe, ela tinha um poder muito grande sobre a minha vida. Eu falava assim, ai mãe, adorei essa roupa, vou lá. Então, não tá legal. Não combinou. Não gostei. Na mesma hora, por mais que eu tivesse gostado, eu ia lá e trocava. Porque ela tinha o poder sobre a minha vida. E deixar isso ir embora, deixar que a minha mãe não tivesse mais esse poder sobre mim, foi uma coisa muito difícil. Primeiro, perceber o poder dela. Tá gravando, né? Mas acho que ela não deve estar assistindo. Uma outra coisa é a gente começar a olhar pra gente e dizer assim, vocês são preconceituosos? Racistas? Eu sou. Eu era racista, mas uma mulher muito preconceituosa. Eu era uma mulher machista. Mas aquilo era tão natural dentro de mim que eu não me percebia preconceituosa e machista. Até que você acaba culpando a sua tia, né? A irmã do seu pai, fulano, beltrano, até que um dia a minha mãe, conversando comigo, me falou uma coisa que eu falei assim, já sei da onde eu sou machista, já sei da onde eu sou preconceituosa. Foi só eu fazer assim, perceber da onde vinha, eu deixei de ser, melhorei muito. Mas eu comecei a perceber da onde vinha algumas situações. Por quê? O discurso, ele às vezes é tão natural, ele está ali há 50 anos comigo, é isso que eu quero que vocês percebam. A gente vem num discurso, a gente vem numas verdades tão intrínsecas dentro da gente, que a gente não consegue esse processo de mudança, porque aquilo se torna uma verdade para a gente. E quando é verdade, você perceber que aquela verdade não é verdade, é um preconceito,
racismo disfarçado, é um jeitinho que o brasileiro adora dar, a fazer. Não, vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer. Você perceber que aquilo não está fazendo, não está mais condizente com a vida que você almeja. Não, eu quero ter uma vida assim. Mas aí você olha para sua vida não consegue chegar onde você quer. Você tem que parar e olhar, como disse muito bem a página. Problemas, eles aparecem para a gente olhar para eles e perceber o que a gente precisa mudar. Mas a gente olha para o problema como uma coisa muito ruim. O problema, ele tem duas situações. Ele tem aprendizado e possibilidade. Se você olhar para um problema e perceber nele um aprendizado e possibilidade, ele deixa de ser problema. A gente sofre com o problema, não é nem pelo problema. É porque a gente fica imaginando o que pode acontecer, como que a gente vai resolver, como que é aquela situação. Porque o problema, qual era o meu problema? Meu problema é ter esquecido a minha cola. Peço 1000 perdões para vocês. Planejei algo maravilhoso, fantástico para essa noite. Mas eu esqueci a minha cola. Estou aqui já, quase há 40 minutos aqui enrolando vocês, entendeu? Estou vendo que vocês não estão dormindo, que eu obrigada. Mas qual aquele problema me fez perceber? Me fez perceber que eu preciso estar mais atenta e me fez perceber também que a cola ela é importante, mas ela não é primordial, porque eu estou aqui. Mas se é a Luciana, eu ia falar uma coisa, mas se é a Luciana de outros tempos, a Luciana de outros tempos ia ficar desesperada. Porque não é a cola, não é que eu não soubesse falar, mas era só a questão do amuleto. E muitas vezes a gente tem isso, o amuleto. Porque muitas vezes eu faço a cola, ela fica aqui, deve ser por osmose, né? Eu coloco a mão nela, e o conhecimento vem, eu vou falando e ela hoje não está aqui. Porque são essas situações. Eu tive um problema e eu pensei, qual é o aprendizado e a possibilidade que eu tenho aqui? Se vocês começarem a olhar as situações da vida de vocês e perceber qual é a possibilidade que eu tenho aqui, tem sempre uma possibilidade. Tem sempre uma outra alternativa. Luciana, não tem. Você está escolhendo não ter. Já é uma possibilidade. Sempre tem uma possibilidade. E ali na página dizia uma outra coisa muito interessante para esse processo aqui de mudança, que é algo fantástico. O outro é o seu espelho. E aí dizia, não fique apontando o dedo para o outro, para as situações do outro, naquilo que você ainda tem. Quando eu realmente internalizei que o outro é o meu espelho, muita coisa na minha vida começou a mudar. Como assim, Luciana? Como é que o outro é o seu espelho? Eu só consigo enxergar no outro aquilo que tem em mim. Porque quando eu olho ali, blazer bonito, precisa melhorar o cabelo, tá? O que eu estou olhando? Eu estou olhando a minha imagem. Eu só consigo perceber no outro aquilo que eu tenho. Pô, legal, você tá bonita, você é muito simpática, muito obrigada, olha como você é inteligente. Caraca, que mulher fofoqueira, fala da vida dos outros o tempo todo, encrenqueira, vive reclamando. Se eu não tenho a situação de viver reclamando, eu vou olhar para ela, posso até perceber, mas aquilo não vai me incomodar. Não é o que a gente não percebe, tudo que você olhar para o outro, eu tenho, mas eu não sou assim, não. Quando você olha para o outro, e aquilo que está no outro te incomodar, mas te incomodar, de você falar, que pessoa irritante, se acalma e olha o que tem nela, que tem em você, que você ainda não viu, que você ainda não percebeu. Quando você descobre aquilo que era uma verdade tão intrínseca dentro de você, que você nunca parou para perceber, você percebe, e aí o seu processo de mudança começa a acontecer, porque você começa a se conhecer realmente. Então vamos lá, eu olhei para alguém, vou contar um fato para vocês
Não tinha, lá no início que teve a questão da vacinação, quem tinha uso de remédio contínuo podia tomar a vacina na frente das outras pessoas. Uma conhecida, né, não fazia uso dessa questão, mas pediu um médico para dar a ela um laudo de que ela tinha uma doença que ela precisava tomar um remédio contínuo. Ela foi lá tomar a vacina. Gente, aquilo acabou comigo. Eu não conseguia mais olhar para a cara daquela colega de trabalho. Eu achei aquilo o fim. Chamei uma outra colega e falei assim: fulana, essa situação está acabando comigo, porque eu já sabia que se aquela situação estava mexendo demais comigo, era algo que tinha em mim. Eu já sabia, mas eu queria detectar o que era. E ela falou assim: isso para mim é corrupção. Eu falei assim: não, corrupção não é, porque eu não sou corrupta. Eu posso ser um monte de coisa, mas corrupta eu não sou, não é isso. E eu fiquei e descobri. Ela mentiu. Ela mentiu pedindo algo para tomar a vacina. Quando eu descubro o que aconteceu, que o que mexeu comigo foi a mentira, o que eu estou dizendo? Pode falar. Que eu sou mentirosa. Muitas vezes a gente não quer olhar para nossas sombras para não reconhecer algo em nós. E eu era mentirosa. Não era mentir de inventar, né? A minha mãe, toda vez que eu falava a verdade para ela, minha mãe me punia. A minha mãe me castigava. O que eu aprendi a fazer? A mentir. Então, o outro é o seu espelho nessa questão. Mas você tem que ser muito honesta com você. E você não tem que ter medo. Eu não estou com medo nem vergonha de dizer para vocês que eu era mentirosa. Mas a partir do momento que eu descobri que eu era mentirosa, o que eu faço com isso? Eu mudo. Mas enquanto você não descobre aquilo que está ali por trás de tantas máscaras, de tantas verdades dos outros, não tem como mudar. Não tenha medo de descobrir que você é racista, que você é machista, que você é preconceituosa, que você é mentirosa. Não tenha medo, porque se você não descobre, não tem como mudar. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente acha que essa verdade é a verdade do conhecimento dos livros. Não, é a verdade sobre nós. Quem somos nós? Quem é você? Quem é você tirando o seu pai, tirando a sua mãe, tirando a sociedade? Quem é você sozinha? Você se gosta quando você está sozinha? Sabe o que não vou dizer pelos homens que eu não conheço, mas sabe o que nós mulheres estamos geralmente em relacionamentos fracassados? Porque a gente tem medo de ficar sozinha. A gente tem medo da nossa companhia. E acabou aqui, falei demais. Até esse microfone é feminino. Percebi que esse microfone é feminino. A gente tem medo de ficar sozinha na nossa companhia. E aí a gente faz escolha por carência. Mas, aliás, a gente nem escolhe, né? A gente é escolhido muitas vezes. Mas quando você começa a se conhecer mesmo, a passar um tempo sozinha com você, você olha e fala assim: isso aí eu não quero. Isso aí não serve mais para mim. Você sabe dizer não para algumas situações. Então, para mudar, você precisa se abrir, se despir. Para mudar, precisa ter coragem. Mas para mudar, não vai mudar amanhã. Talvez a gente não mude nessa encarnação. Mas a gente já começou esse processo de conhecimento, esse processo de mudança. Eu escolho ir para o mundo de regeneração. Eu escolho daqui, quando eu desencarnar, depois de uns 50 anos, ou quem sabe antes, ou quem sabe mais um pouco, voltar num planeta muito melhor. Mas eu preciso fazer a minha parte hoje. Eu preciso deixar outras sementes. Mas é a semente através dos meus filhos? Ok, os meus filhos vão fazer as escolhas. Mas eu preciso começar a deixar a minha semente.
A gente sabe que essa é a nossa melhor encarnação. Todo mundo aqui está tendo a melhor encarnação. Nós já estamos aqui dentro de uma casa espírita. A gente já está conhecendo verdades que vão nos libertando de tantos grilhões do passado. Primeiro, de um Deus que punia, que castigava. Um Deus que você faz isso, é ferro e fogo. Não, a doutrina espírita nos liberta desse Deus. Nosso Deus é um Deus amoroso, de Pai, de bondade, benevolente. Um Deus que conhece cada um de nós. E quando a gente ora e pede a Deus, Senhor, me ajuda a me transformar numa pessoa melhor, Ele só quer que a gente reconheça essa mudança, porque Ele já sabe o que a gente precisa. Então, falar muitas vezes é só para Ele ouvir. Luciana quer. Porque Jesus, cada um que Jesus salvou, Ele falou, você escolhe. Vá, porque a tua fé te salvou. Mas quantas pessoas foram curadas por Jesus que continuaram, vamos dizer assim, na cura? Dos leprosos, quantos voltaram para agradecer? Né? Quantos depois Jesus sabia que tinham voltado para aquela vida? Muitas vezes o processo de não ter isso, não ter aquilo, é uma bênção na vida da gente, mas a gente não consegue perceber, porque a gente não se conhece. Então, se conhecer, mas se conhecer sem medo, sem vergonha. A gente não precisa sair falando, né, no Instagram, nos stories, olha, eu me reconheci uma mentirosa, que legal, eu agora sei que eu sou preconceituosa, machista, não. Quando o seu exemplo serve para uma outra pessoa, ok, mas a gente não precisa sair por aí divulgando. Mas quando eu me descobri mentirosa, e aí eu fui olhando para toda a minha vida, falei assim, uau, como eu posso agora não mentir mais? E uma coisa curiosa, eu não consigo mais mentir, porque eu não me percebia mentirosa. Eu nunca me percebi uma pessoa preconceituosa. E depois eu olhei, uau, como eu sou preconceituosa. E aí eu fui mudando, né? Eu achava horrível uma mulher de decote. Eu achava horrível uma pessoa com tatuagem. Eu achava horrível uma pessoa que pintava o cabelo de cor de abóbora, de azul, de rosa. Hoje a pessoa passa por mim na rua com aquele cabelo e fala, uau, que coragem. Essa sabe o que quer, porque não tem medo do julgamento de ninguém. Eu ainda não quero me tatuar, porque é algo que eu não escolhi, né? Meu filho quer tatuar, eu também não estou deixando, mas tudo bem. Quando ele crescer, ele vai lá o que ele quiser. Mas hoje eu olho uma pessoa tatuada e falo assim, pô, legal. Né? Quando eu vejo uma pessoa com uma roupa toda tchan, com cabelo, com um piercing, que eu não sei o que, eu falo, uau, que coragem! Essa não tá nem aí para a opinião de ninguém. Mas antes, aquela pessoa ia passar por mim, eu ia falar, eu ia pensar um monte de coisa. Mas descobrir essas verdades, né, que não eram verdades, faz a gente mudar. É isso que liberta. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar a gente da gente mesmo, desses papeizinhos que a gente vem colocando. Por que dentro da casa da gente a gente é a gente? Porque a gente não tem medo. A gente tira todas as máscaras. A gente deixa as máscaras lá na porta, lá como sapato, que hoje a gente não entra mais de sapato dentro de casa. A gente deixa a máscara lá, aí sai e coloca ela de novo. Não. Eu vou ser muito sincero com vocês. Hoje eu tento ao máximo ser Luciana. A Luciana aqui, a Luciana no trabalho, a Luciana em casa, a Luciana filha, a Luciana mãe, a Luciana namorada, a Luciana que gosta de correr. Porque quanto mais eu vou sendo Luciana, mais eu vou deixando as máscaras. E é isso que a doutrina espírita espera da gente. É essa transformação moral. Ela não quer que a gente dê. Não é que não, a gente não vai dar, não é isso não. Mas não é uma questão de cesta básica. Não é uma questão de eu vir aqui e encher essa plateia. É o quanto eu
eu estou mudando com aquilo que eu venho fazendo, com aquilo que eu venho estudando. Porque antes de falar para vocês, quem é que está ouvindo? Sou eu. Eu estou ouvindo primeiro. Então não adianta falar bonito. Aí eu chego lá no meu ambiente de trabalho, eu sou uma outra pessoa. Na minha casa espírita, eu sou uma outra pessoa. E uma outra coisa muito importante que hoje lá no meu plantão de passe surgiu é o seguinte: eu não sou santa, ela não é santa, quem está na reunião mediúnica não é santo, aquele que está lá na igreja evangélica, lá como pastor, também não é santo. A gente precisa parar de idolatrar as pessoas. Vocês vão me ver em algum lugar ou vão olhar minha rede social e vão falar assim: meu Deus, Luciana postou uma foto dessa, ou Luciana fez esse barraco no trânsito, ou... Eu sou humana num processo de evolução, eu não sou perfeita. E estar aqui em cima é só porque eu estudei um pouco mais, sem falar, sem fazer vocês rirem assim de vez em quando. Aí vocês falam: gostei dela, Fátima. Aí Fátima me chama daqui a algum tempo, eu vou falar: não gostei dela, Fátima. Entendeu? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas a gente tem que ser aquilo pra gente primeiro. E não para agradar ninguém. O maior problema é que a gente quer agradar a todo mundo. A gente não vai conseguir agradar a todo mundo. E eu falei uma coisa para Fátima no outro domingo, que Fátima gostou muito, e é algo para a gente pensar. As pessoas que se fazem de vítimas são os maiores abusadores que existem. O quanto vocês estão sendo vítimas, ou o quanto vocês estão vivendo com pessoas que se fazem de vítimas e estão abusando de vocês. Porque essa questão de pena, coitadinho, isso é uma das coisas que mais drenam a nossa energia e nos impedem de mudar, porque o outro está sempre como coitadinho. Toda vítima que se faz de vítima, que a gente sabe que não existe vítima, são os maiores abusadores que existem. Porque eles sempre vão querer mais, eles sempre vão esperar mais. E quando vocês disserem não, não presta. E uma outra coisa muito importante, né? Meu tempo já tá indo. Não existe esse processo de autoconhecimento se a gente não passar por uma dor. Ela não vai ser física, mas é a dor de deixar algumas coisas para trás. É a dor de deixar algumas amizades para trás. É a dor de deixar alguns pontos de vista, alguns sentimentos para trás. E eu estava estudando e num dos estudos estava lá dizendo sobre o perdão. Se perdoar é a coisa mais importante. Eu me perdoo pelo tempo que eu fui mentirosa. Mas eu fui lá. A gente tem que largar o passado. Para a gente mudar, a gente tem que deixar o passado. O passado já era. Não importa quem você foi na última encarnação. Importa quem você é hoje. Quem você é hoje. Hoje, nessa quarta-feira, 31 de maio. A gente, quando vem para a doutrina espírita, a gente quer saber quem a gente foi na última encarnação. Lá no livro dos Espíritos já diz que o esquecimento é uma dádiva de Deus. Quer saber quem você foi na última encarnação? Olha quem você é hoje. A natureza não dá saltos. A gente não foi na última encarnação uma princesa maravilhosa, bela, formosa, linda, que fazia o bem, e hoje é uma escrava sofredora. A natureza nada dá saltos. Cara, a gente está tendo a melhor encarnação da nossa vida. Olha isso. Vocês já passaram para imaginar como será a nossa próxima encarnação? Nossa próxima encarnação será maravilhosa. A gente já está num processo de que a gente já olha o outro com amor. A gente já quer amor, a gente já faz o bem. A gente já não está mais com a arma na mão. A gente não está lá pegando as pessoas e jogando na fogueira ou arrastando pelo chão. A gente já está no processo do amor, de fazer um minuto de silêncio por alguém que você nem conhece. Nós já estamos nesse processo. Então esquece o passado. Para mudar,
Precisamos deixar o passado para trás. Seja o passado de 5 anos, seja o passado de 10 anos, seja o passado de tantas outras encarnações. O passado passou. A Luciana mentirosa passou. Ela não me pertence mais. Ela não me define. Então, esteja pronto. O autoconhecimento é o processo para resolver qualquer situação na vida de vocês. Qualquer situação. E nunca se esqueça, H2O ou água. Qual o caminho que vocês querem percorrer? Água, né? O H2O. Então, gente, a minha colinha não estava aqui, meu tempo já foi. Gratidão. Gratidão por terem me ouvido. Gratidão, Fátima, por ter me convidado, porque eu sou a maior beneficiada. Podem ter certeza que meu dia hoje não foi fácil. E tá aqui falando para vocês, a gente vê o quanto a espiritualidade nos carrega no colo. O quanto ela nos carrega. E um dia ruim é só um dia ruim. Amanhã, com certeza, o sol volta a brilhar. Gratidão. Nós te agradecemos imensamente. Não precisou da colinha. Eu acho que estava melhor sem a colinha. Eu acho que precisou um pouquinho. Eu acho que não. Vocês acharam? Eu achei que não precisou de colinha, não. Eu acho que ficou melhor sem colinha. Vocês são ótimos. Vamos aos recadinhos, tá? Nossa casa oferece grupos de estudos de domingo a domingo. Todos os dias em nossa casa tem estudos. Então, quem estiver interessado em se adentrar a essa doutrina maravilhosa, se conhecer através da doutrina, é só nos procurar para adentrar um grupo de estudo, para a gente se conhecer, né? Quarta-feira tem um grupo de estudo novo na casa, que é Doutrina Espírita para Principiantes, na qual eu sou coordenadora e Cheirinha também, tá? Ainda tem vaga. Quem não tem conhecimento da doutrina e quer ter, seja muito bem-vindo a esse grupo. E tem outros de toda a codificação, a casa oferece também. Nós temos um grupo que é coordenado pela Dedé. Se você tiver vontade de realizar um evangelho no lar, nas suas casas, esse grupo faz um primeiro evangelho para mostrar como é que é, ensinar, tá? Meu marido é evangélico, não vai aceitar, minha esposa é evangélica, não tem problema. Pode ser feito aqui na casa espírita, vai surtir o mesmo efeito, vai ser explicado como se faz e daí por diante vocês fazem em suas casas. É muito importante, gente, o evangelho no lar, porque a sua residência vai se tornar um ponto de luz à espiritualidade. Nossa casa aos sábados é um movimento que vocês não têm ideia, né, Neuza? Uma evangelização contém hoje com 70 crianças e também tem o grupo da mocidade no sábado, é de 9 às 11. Então, se vocês conhecerem algum adolescente, vai de 13 a 20 anos, né, vai de 13 a 20 anos, convidem, conversem com os pais para trazerem esses jovens à casa espírita, para começar desde cedo a se conhecer, né? Vamos lá. Nossa casa também oferece a conversa fraterna. Ela é feita 1 hora antes das palestras, quartas e sextas. Então, se você tiver algum problema físico, emocional, sentimental, seja o que for, não vamos abandonar os médicos, mas a ajuda espiritual é essencial, é o complemento do tratamento, porque nós sabemos que a doença, ela se origina no perispírito, o corpo físico é só o efeito, tá? E nós vamos ao passe. O passe não é um momento egoístico, mas porque é para você lá dentro. Se você tem algum parente, algum familiar que precisa de prece, lá embaixo tem o caderno de prece que vocês podem colocar o nome desse familiar, tá? A resposta da conversa fraterna pode pegar na saída, ali na
salinha de som com a Cida, ou quem estiver ali, que a Cida vai conduzir para o passe. São 18 por vez. Pode aguardar sentadinhos, que a Cida vai conduzir. O pessoal do enxoval, que eu comentei com vocês que é feito um enxovalzinho, eles pediram que, se for doado a flanelinha para fazer os pijaminhas, precisa ser uma flanela de 2,5, porque a flanela de 2 não dá para fazer 2 pijaminhas. Então, quem for doar a flanela tem que ser de 2,5 o tamanho da flanela. Elas estão pedindo também touquinha e casaquinho. Pode ser de qualquer jeito, cor, tá? É touquinha e casaquinho, porque a casa ela faz um enxovalzinho para os bebês, tá bom? A cantina pediu para informar que ainda tem um empadão de frango com requeijão e 2 empadas de camarão. E eu já falei demais. Muito recado. E aí, quem é dirigente do passe é Lúcia. Os passistas Adriana, Augusto, Flávio, Nazaré, Montserrat e Sheila. A observação é Adolfo e Cristiano. Depois da prece, quem quiser continuar aqui pode continuar, aproveitando essa ambiência. E lá embaixo vai ser servido a aguinha frutificada que a nossa casa voltou a oferecer. Quem quiser se confraternizar, fazendo um lanche, conversando lá embaixo, também pode. Tá bom, pessoal? Aos nossos amigos do Facebook, uma boa noite e obrigada por ter estado conosco até agora. Então, vamos à nossa prece. Luciana, você faz pra gente? Então, vamos acalmar nosso coração. Vamos sintonizar com essa espiritualidade amiga, com o nosso anjo da guarda presente, os nossos entes queridos que aproveitam essa oportunidade para vir nos visitar. A espiritualidade amiga dessa casa. Querido amigo Jesus, gratidão, Senhor, por esses momentos. Gratidão por estarmos em Tua casa. Gratidão, Senhor, por essa reencarnação. Gratidão por essa nossa vida tão plena, tão boa, tão grata. Gratidão, Senhor, pelo nosso corpo físico. Sem ele não poderíamos estar aqui. Gratidão, Senhor, pelos nossos entes amados em nossos lares. São eles, Senhor, que nos movem, que nos fazem pessoas melhores. São eles, muitas vezes, nossas escolas. Gratidão, Senhor, pelo nosso ambiente de trabalho. Temos um trabalho, somos produtivos, seja qual for o nosso trabalho. Gratidão, Senhor, por nesta encarnação termos uma religião que abraça, que consola, uma religião que esclarece, uma religião, Senhor, que nos traz autoconhecimento, mas acima de tudo nos revela o quanto Deus é bom, o quanto Deus é Pai, o quanto Deus é benevolente, o quanto Deus é justo. E se Ele é justo, Senhor, ninguém aqui é vítima. Sofremos por consequências nossas. Então, que possamos voltar aos nossos lares embalados por essa harmonia. Que os nossos entes que estão aqui nos ouvindo, em vibração, em sintonia, em pensamento, possa sempre estar conosco nos intuindo. Que a nossa região seja abraçada nesse momento e que tantas outras regiões também sejam. Que tantos outros corações também sejam abraçados. Nós aqui só temos a Te agradecer. Gratidão. Gratidão, 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 Senhor. Que assim seja.